Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, senhoras e senhores que nos assistem. Sob a proteção de Deus, dou por aberta a presente sessão. Convido o nobre deputado Tiago Zilli para proceder à leitura das atas das últimas sessões. Muito boa tarde, presidente Marcos da Rosa, deputado. Boa tarde aos deputados aqui presentes, deputado Marquito, deputado Mário Mota, aos funcionários dessa casa, às pessoas que nos acompanham. Ata da 65ª Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de julho de 2023. A presidência do deputado delegado Egídio, secretaria dos deputados delegado Egídio e Maurício Peixe. Às 9 horas do dia 13 do mês de julho do ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Maurício Peixe para, como secretário ad hoc, proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu por aprovadas. Expediente. O senhor presidente comunicou que foi distribuído eletronicamente. Breves comunicações. Fizeram uso da palavra os senhores deputado Dr. Vicente Caro Preso, Matheus Cadurim, Maurício Peixe e Lunelli. Grande expediente. Não houve oradores inscritos. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final com a emenda exarada ao projeto de lei número 250/2022. Foram aprovados o pedido de informação número 324/2023 e as moções número 1222 a 1248 de 2023. O senhor presidente ainda deferiu os requerimentos números 2.794 a 2.903 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 791 a 803. Na sequência, o senhor presidente comunicou ao plenário o ato da presidência número 114 DL de 2023, nomeando os deputados Mauro de Nadal, Carlos Humberto, Ivan Nates, Marcos Vieira, Napoleão Bernardes, repórter Sérgio Guimarães, Fabiano da Luz, Lucas Neves e Pepe Colasso, para constituir a comissão representativa. Ato contínuo, o senhor presidente, por solicitação do deputado delegado Egídio, suspendeu a sessão para a manifestação da perita-geral da Polícia Científica de Santa Catarina, Andresa Bauer Fronza, para falar acerca dos trabalhos realizados pelo órgão, bem como do trabalho da Superintendência Regional em Blumenau, no esclarecimento do ataque à creche Cantinho Bom Pastor, ocorrido no dia 5 de abril do corrente ano, em Blumenau. No momento seguinte, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra, solene, para o mesmo dia, às 17 horas, em homenagem ao Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto do Vale do Itajaí, Unidave, em Rio do Sul. Para constar, eu, segundo secretário, lavrei a presente ata. Ata da 5ª Sessão Solene da Primeira Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de julho de 2023. Presidência, deputado Gerry Consoli. Às 17 horas do dia 13 do mês de julho do ano 2023, nesta cidade de Rio do Sul, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão solene. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades nominadas para tomarem assento à mesa: o excelentíssimo senhor deputado Napoleão Bernardes, excelentíssimo senhor secretário do Estado da Fazenda de Santa Catarina, Clevison Silvert, o excelentíssimo senhor prefeito do município de Rio do Sul e presidente da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí, AMAVE,
José Tomé, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores do município de Rio do Sul, vereador Eduardo Freitas, excelentíssimo senhor procurador da Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, doutor Hernande Dutra, o magnífico reitor do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Unidave, professor Alcir Teixeira, o senhor diretor da Indústria, Anderson Anthony Lisenmayer, neste ato representando o senhor secretário do Estado da Indústria e Comércio do Estado de Santa Catarina, Silvio Drevick, a senhora Vanessa de Oliveira Colleri, neste ato representando o magnífico reitor da Universidade da Região de Joinville, Univille, Alexandre Cidral, o senhor diretor executivo da Associação Empresarial de Joinville, ACJ, Marcos Krelin, excelentíssimo senhor deputado Oscar Gutz, constituído a mesa, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem ao Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, Unidave, destacando a formação da primeira turma do curso de Medicina e os 30 anos da implantação do curso de Direito da instituição. No momento seguinte, houve execução do hino nacional e apresentação do vídeo institucional. Ato contínuo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor deputado Napoleão Bernardes, o excelentíssimo senhor deputado Oscar Gutz e o excelentíssimo senhor secretário do Estado da Fazenda Cleverson Sievert. Na sequência, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de proponente do requerimento que ensejou a presente sessão. Dando prosseguimento à solenidade, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata dos homenageados, que na oportunidade receberam honrarias do Poder Legislativo catarinense. Em seguida, o senhor presidente convidou o senhor Célio Simão Martinhago para fazer uso da palavra em nome dos homenageados da noite. Na sequência, fizeram uso da palavra o magnífico reitor da Unidave, Alcir Teixeira, excelentíssimo senhor prefeito de Ituporanga, Gervásio Maciel, o excelentíssimo senhor prefeito de Presidente Getúlio, Nelson Virtuoso, e o excelentíssimo senhor prefeito de Rio do Sul, José Eduardo Robart Tomé. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente agradeceu a presença das autoridades com assento à mesa e a todos que honraram com o seu comparecimento e convocou outra sessão ordinária para o dia 1º de agosto, no horário regimental, na Assembleia do Estado de Santa Catarina. Nada mais havendo, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente anunciou a execução do hino de Santa Catarina. Para constar, o secretário Lavei a presente ata. Ata da 66ª Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 1º de agosto de 2023. Presidência, deputado Marcos da Rosa. Às 14 horas do 1º dia do mês de agosto do ano 2023, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e comunicou que as atas das sessões anteriores serão lidas na sessão do dia seguinte. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas, em virtude da agenda dos senhores deputados com o excelentíssimo senhor governador. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou o próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que as matérias de ordem do dia serão apreciadas na sessão seguinte, em função do atraso na agenda dos senhores deputados com o excelentíssimo senhor governador. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão por 10 minutos, a pedido do senhor deputado José Milton Schaeffer, para as manifestações do vereador Odivaldo Bonetti, acompanhado da realeza Isis Gonçalves Inocente, da primeira princesa Helena Serafim Couto Menegon e da segunda princesa Débora Rose Savimondo, para divulgar a realização da Festa do Vinho de Uruçanga, que acontecerá entre os dias 9 e 13 de agosto de 2023.
Reaberta a sessão e não havendo oradores inscritos, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra, ordinária, para quarta-feira, no horário regimental, para constar, segundo o secretário, lavrou a presente ata. Era isso, presidente. Muito obrigado, deputado Tiago Zilli. Foram 3 extensas atas. Muito obrigado pela sua presteza. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, dou as atas por aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Em breves comunicações, nós temos alguns deputados inscritos, e o primeiro a fazer uso da tribuna é o deputado Fabiano da Luz. Dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, senhores deputados, a todos que aqui nos acompanham, nós estamos hoje na primeira semana de agosto, no dia 2 mais precisamente. Eu estive tratando desse mesmo assunto no mês de maio, na primeira semana de maio, estive aqui na primeira semana de junho, na primeira semana de julho, e agora retorno a esta tribuna com o mesmo assunto. A situação das nossas rodovias estaduais. Ainda estamos aguardando uma posição do governo do Estado do que é que vai acontecer com os nossos 6.300 quilômetros de rodovias estaduais, com as 19 obras paradas, as 7 obras não iniciadas, qual é a posição que o governo do Estado vai tirar. São 8 meses do ano para fazer avaliação, para o governo pensar, decidir, cancelar a licitação, refazer a licitação, alterar projetos, e até agora nós estamos ainda no aguardo das decisões. E o problema é que as rodovias vão se deteriorando. Na SC 120, que é o trecho de Curitibanos a Lebão Regis, uma empresa particular, que não tem nada a ver com asfalto, com rodovia, comprou uma carga de asfalto frio e colocou os funcionários tapar buraco. A justificativa do empresário foi que justamente para evitar acidente com os funcionários, com os moradores que transitam pela rodovia, o risco que se tem, a empresa por conta própria foi lá tapar buracos. A SC 477, depois que um motociclista deu com a roda dianteira num buraco, caiu, faleceu, fizeram uma rápida operação para tapar pelo menos os buracos piores da rodovia. Aí um cidadão de Pumirim me mandou uma mensagem dizendo, olha, a SC de Vargião a Ipumirim, que ainda não é pavimentada, que já foi por muitos anos prometida, que já estava a obra para iniciar, parou tudo de novo, não venham agora falar, prometer, sem nós ver as máquinas na pista. Da mesma forma, a SC 150 de Capinzal a Piratuba, os moradores dizem que não aguentam mais trocar pneus. Aí nós vamos para a SC 160 de Pinhalzinho até o trevo de Bom Jesus do Oeste. Se você aparecer por lá e decidir ou se arriscar a falar de rodovia, você toma uma tonda de laço dos moradores, porque eles não querem mais ouvir falar. Quando criaram uma esperança de rodovias, que foi lançado o edital de licitação, foi dada a ordem de serviço, a empresa se instalou, fez todo o levantamento topográfico, mandaram parar tudo. O resultado foi que os moradores tiveram que colocar bolsas de ráfia, as bolsas brancas com terra, com areia, para sinalizar os motoristas dos riscos. A rodovia de Concórdia a Chapecó, que é considerada uma das de maior movimento, principalmente do transporte de proteínas, de animais, de grãos, está considerada intransitável. O trecho de Chapecó a Palmitos, mais precisamente de São Carlos a Palmitos, que estava ficando bonito, abertas laterais, preparando terceiras faixas, a obra parou no final do ano passado,
Os buracos tomaram conta da pista, ficou aquela diferença de nível nas laterais, porque foi arrancado, não tinha acostamento, mas foi arrancado as laterais para fazer uma terceira faixa, ficou uma buraqueira, os acidentes se acumulam. Então, a situação das rodovias de Santa Catarina estão chegando num caos, numa situação que é difícil alguém que passe, principalmente no oeste catarinense, e diga que nós vivemos no sul do Brasil, numa região desenvolvida, onde tudo acontece, onde as obras avançam, onde se tem produção, onde a economia é forte. Quem transita pelas rodovias do oeste, que não é da região, duvida que isso seja verdade, porque as condições estão deploráveis. E eu fiz questão de trazer isso nessa semana, porque nós estamos iniciando mais um mês de agosto. Até quando nós vamos ficar aguardando o governo do estado decidir se vai recuperar um trecho de rodovia, se vai refazer a licitação, se vai retomar as obras, porque se vai cancelar, vai ter que fazer todo um novo processo. Se vai mudar o objeto, vai ter que fazer um novo processo licitatório. Se vai retomar a obra, vai ter que fazer um equilíbrio financeiro, porque de novembro, dezembro do ano passado, nós estamos em agosto, tem que ver o que aumentou, o que baixou. Se vai cortar parte das obras, como é que vai fazer o cronograma destas obras? Então, ainda faltam todas as respostas do governo antes de se iniciar. Nós já passamos da metade do ano, nós sabemos que esses processos burocráticos são delicados. Se, porventura, uma dessas empresas judicializar a licitação da qual ela ganhou e recebeu ordem de serviço, quanto tempo ainda isso tudo vai ficar parado? Ou seja, o cidadão catarinense precisa de respostas, o governo precisa nos dar respostas. Qual é a rodovia que começa? Qual é a rodovia que vai ser retomado o mesmo processo licitatório? Qual é a rodovia que vai cancelar e refazer uma licitação? Alguma resposta o governo tem que dar. Agora, nós chegar em agosto, ainda esperando para ver qual avaliação que o governo vai fazer, a avaliação o governo já fez. A situação do Estado nós já sabemos. 78% das rodovias estão de ruins a péssimos, 22% de bom, de regular a bom e ótimo, 4% de ótimo. Então, a avaliação o governo já tem, o que precisa agora é começar a trabalhar. Dinheiro em caixa o governo tem. Se fosse um problema financeiro, não é problema financeiro, o governo tem condições, sim, tem estrutura, vai fazer um cronograma. As obras não acontecem em 60, 90 dias, tem obras que levam 2 anos, 2 anos e meio, o governo vai fazer um cronograma de pagamento. O fato é que nós, catarinenses, precisamos que o governo nos dê umas respostas de cada rodovia, quando ela começa, qual é a previsão, que tipo de estrutura, que obra vai ter. O cidadão merece a resposta do governo do Estado. Obrigado, presidente. Muito bem, depois de ouvirmos o deputado Fabiano da Luz, vamos ver outro deputado que está inscrito. Deputado Mário Mota, o senhor deseja se pronunciar? De acordo com o protocolo, o deputado Marquito vai requisitar uma suspensão nesse primeiro momento. Isso para o deputado do Paraná. Ouço pela ordem, deputado Marquito. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos e todas. Eu queria só reforçar que a gente solicitou uma suspensão para a fala, do deputado Goura, que está vindo do Paraná. Então, ele chega provavelmente por volta das 15 horas, e a informação que nós teríamos é que ele falaria no tempo de partido, Ele falará agora no tempo, então, das breves explicações, é isso? Então, tá bom. Tá bom, obrigado. Isso, e aí o senhor pode falar, então, no tempo do partido. Pode ser assim, deputado? Pode ser, combinado. Ok, obrigado. Então, deputado Mário Mota, por gentileza. O senhor dispõe do tempo regimental. Meu agradecimento ao deputado Marcos da Rosa, presidindo interinamente a sessão, deputado Tiago Zilli, demais colegas que se encontram aqui na plenária, a todos os que nos acompanham pelos veículos da TV AL, Rádio Assembleia,
pelas redes sociais da Assembleia Legislativa e a todos os presentes no auditório da plenária neste momento. Eu desejo a todos um bom retorno após o recesso, aos nossos servidores da casa também, e a expectativa de que possamos fazer, completando com este semestre, uma bela e grande legislatura no ano de 2023. Amigos, eu retiro do site do Senado o seguinte conceito. O Pacto Federativo é o conjunto de dispositivos constitucionais que configuram a moldura jurídica, as obrigações financeiras, a arrecadação de recursos e os campos de atuação dos entes federados. Sendo o nosso sistema político uma federação, não deveria, por exclusividade, ser centralizado no governo federal, tendo estados e municípios, governos próprios e autonomia para assuntos locais. O Pacto Federativo determina ainda, dentre as esferas de governo, quais as responsabilidades dos entes federal, estaduais e municipais, dividindo as despesas em obrigatórias, vinculadas e discricionárias. Acontece que a vida do cidadão brasileiro está muito mais próxima dos entes municipais e estaduais do que, obrigatoriamente, na centralização da União. Ou seja, as políticas públicas dos municípios e dos estados têm relação direta e próxima com a vida dos cidadãos. E, neste sentido, a contribuição pecuniária por meio de impostos deve ser melhor visualizada por meio da retribuição em serviços públicos dos entes mais próximos. Contudo, o que vimos hoje em dia, na forma como as regras constitucionais estão impostas, é que uma parte muito significativa fica destinada para a União, centralizada em Brasília, e pouco da arrecadação do contribuinte, em especial do contribuinte catarinense, retoma em forma de serviços públicos federais em Santa Catarina. Em março de 2021, a Fiesc, Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, publicou em seu site uma matéria apontando que no ano anterior, 2020, Santa Catarina teria enviado a Brasília 69 bilhões e 800 milhões de reais em impostos. E, apesar disso, os investimentos da esfera federal em infraestrutura no Estado somaram 471 milhões, de 69 bi para 471 milhões. Fica absurdamente clara a distorção do Pacto Federativo, que ainda persiste nos mesmos moldes. Ao passo que o governo federal, se investir na infraestrutura de transporte e na logística do nosso Estado, Santa Catarina certamente iria contribuir ainda mais com a arrecadação dos impostos. O portal NSC publicou em 2022 uma nova matéria apontando um novo recorde de arrecadação de impostos, taxas e contribuições federais em Santa Catarina no ano de 2021, ultrapassando 72 bilhões de reais. Em maio do ano em curso, 2023, o jornal Gazeta do Povo publicou uma matéria apurando quanto cada estado recebe de volta aos impostos enviados ao governo federal. Para chegar a essa conclusão, foram somados todos os tributos federais arrecadados mensalmente por unidade da Federação em 2022, conforme publicado pela Receita Federal e comparado com os repasses feitos aos municípios e estados publicados pelo Portal de Transparência da Controladoria Geral da União. Ali aponta que Santa Catarina recebe de volta, em média,
0,13, portanto, 13 centavos por cada real que envia a Brasília. Por certo, esta equação caracteriza um enorme desprestígio para um Estado pujante e trabalhador que, embora pequeno, entre aspas, em extensão territorial comparado aos demais, é gigante, sem aspas, em produção e arrecadação. Senhoras e senhores, Santa Catarina é um estado bastante produtivo e, em razão disso, arrecada impostos em larga escala. O que esperamos nós é que uma parte mais significativa desta arrecadação retorne aos contribuintes por meio de serviço público. Contudo, a maior parte da arrecadação fica retida na União e não tem aplicação na vida do catarinense. Por esse motivo, e concluindo, é de extrema importância a rediscussão do Pacto Federativo. Meus colegas várias vezes têm abordado o mesmo tema e acho que é importante que continuemos batendo nesta tecla. É de extrema importância a rediscussão do Pacto Federativo, sim. As receitas enviadas para a União devem refletir em melhora na qualidade de vida, em obras públicas, infraestrutura e logística em nosso Estado. Os impostos aqui arrecadados não podem ser proibitivos no impedimento de reinvestimento e crescimento contínuo. Deputado Mazzuco, fique à vontade para uma parte, eu agradeço. Boa tarde, presidente, mais membros da mesa. Meus cumprimentos ao deputado Mário Mota, parabenizá-lo aí pelo importante tema que está abordando, trazendo para essa Assembleia. Realmente, isso se estende para os outros presidentes que passaram, para esse que está aí. Nós somos o 6º estado do Brasil que mais arrecada, como o senhor muito bem disse, porém somos o 24º na hora de receber de volta os recursos, como bem explanado pelo senhor. Isso é uma preocupação muito grande. Parece que Santa Catarina, o governo federal, é o estado das Alices. Ele é para a produção, mas ele não tem na sua devolução. Então, parabéns pelo tema. E um assunto que preocupa muito agora é essa reforma que estão fazendo, que aprovou para o Congresso, que pode piorar ainda mais. Porque se os prefeitos hoje têm dinheiro no caixa rápido, que é o IPTU, o ISS, o ITBI, todos os impostos municipais, se aprovado no Congresso, vai tudo a Brasília. E aí pode dificultar ainda mais a nossa luta. Então, parabéns a essa Assembleia. Nós todos precisamos trabalhar fortemente para convencer o Senado para que realmente reavalie de forma diferente e que os impostos dos estados, os impostos do município, pelo menos esse fique aqui de primeiro momento. Mas obrigado pela parte e parabéns pelo tema aqui trazido. Muito obrigado e grato também pelo que o senhor acrescenta às informações e ao seu abalizado comentário. Muito obrigado a todos. Vamos fazer uma ótima tarde. Obrigado, senhores. Ainda em breves comunicações, o próximo deputado inscrito é o deputado Carlos Humberto, que também dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, Marcos da Rosa, nobres deputados, aqui no plenário, nessa volta do nosso recesso parlamentar, é muito bom nós podemos estar aqui novamente, discutindo, festejando, planejando, fiscalizando o estado de Santa Catarina. O assunto, senhor presidente, que me traz à tribuna nessa tarde, é fazer uma referência, um agradecimento ao governador Jorginho Melo e à nossa secretária de Estado da Saúde, a deputada federal Carmen Zanotto. Durante o período do recesso, acompanhei a senhora secretária Carmen Zanotto no município de Itajaí, onde nós participamos de 2 momentos importantíssimos.
um dos momentos no Hospital Infantil Pequeno Anjo, onde 10 leitos de UTI pediátrica ortopédicas foram habilitadas e já estão atendendo a população do Vale do Rio Itajaí. No Hospital Manieta, acompanhado também, ou acompanhando a secretária de Estado da Saúde, uma pequena cerimônia que marcou a abertura de 20 novos leitos de UTI geral. Agora, em agosto, acompanharei mais uma vez a senhora secretária, e acredito dessa vez também o governador Jorginho Melo, na abertura de mais 10 leitos de UTI neonatal no mesmo hospital. São 40 novos leitos de UTI no município de Itajaí, que é a referência regional. 30 no Hospital Marieta, 10 no Hospital Pequeno Anjo. A senhora Carmen Zanotto também disponibilizou ao município de Balneário Camboriú mais 4 UTIs neonatal. O governo do estado já tem um cronograma junto ao Hospital Marieta da abertura do complexo Madre Teresa, que virá a ser o maior hospital de Santa Catarina, que até janeiro de 2024 estará aberto na sua plenitude. São mais 30 leitos de UTI, 233 leitos, se eu não me engano, gerais, de internação. O município de Itapema também está recebendo recursos do governo do estado para que em janeiro do próximo ano inaugure o seu hospital, que terá UTI geral, terá UTI neonatal, terá maternidade e terá mais 100 leitos de internação. A rede particular também tem, para 2024, a inauguração de um dos mais modernos hospitais de Santa Catarina, no município de Itajaí. Essas ações implementadas nessa importante região, a região da Foz do Rio Itajaí, que engloba Balneário Pissarras, Penha, Navegantes, Itajaí, Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Luiz Alves, Ilhota. Essa região, ao longo dos últimos 50 anos, deputado Zílio, nunca teve uma oferta de leitos de internação e de UTI proporcionais ao tamanho da sua população. E eu fico muito feliz, líder do governo Massoco, em poder estar aqui nessa tribuna, trazendo essa boa nova, essas ações que em tão pouco tempo vão trazer para aquela região importantíssima. Naquela região tem o maior parque temático da América Latina, a capital catarinense de turismo, instituída por lei por essa casa, o maior polo indutor do turismo catarinense. Tem em Ilhota, a capital nacional da moda íntima, a Cota Esmeralda, Itapema, o município que mais cresce nesse estado, junto com Camboriú e Pissarras. A nossa região, infelizmente, havia sido esquecida no quesito saúde. E agora, eu tenho muito orgulho de ser o parceiro do governador do estado e da nossa secretária Carmen Zanotto, que vai solucionar esse problema histórico. Em menos de 2 anos de governo, menos de 2 anos, deputado Zílio, nós teremos uma oferta que vai praticamente dobrar o número de leitos de internação e UTI nessa região, aonde moram praticamente 800 mil catarinenses. 800 mil catarinenses. É muito feliz
a oportunidade de estar aqui, agradecendo e trazendo ao conhecimento dos senhores as ações do governo do Estado naquelas cidades e naquela região. O governo Jorginho Melo, que na data de ontem sancionou a universidade gratuita, deputada Ana, vem cumprindo ao pé da letra aquilo que foi prometido. Promessa tem que ser cumprida, deputado Mota. Promessa tem que ser cumprida. E o governador Jorginho Melo tem mostrado como se faz. Lá, a promessa era na saúde e vai ser cumprida, já está sendo cumprida. Na questão da UTI já foi cumprida. Promessa para Santa Catarina era uma universidade gratuita, cumprido. Era a reforma administrativa, cumprido. Era a reforma das nossas rodovias estaduais, já foi contraído o dinheiro, já foi conseguido a verba, para que se ataque tudo de uma vez só, e não de maneira dividida, que não consegue atender a Santa Catarina como um todo. É um governo exitoso, que tem deixado nesse início marcas de realização, mas antes de realização, a marca do cumprimento, do compromisso com Santa Catarina. Aquilo que foi dito, vendido e programado durante o período eleitoral, está sendo exatamente, deputado Marquito, cumprido. Algumas pessoas podem até discordar de alguma medida. Agora, tudo aquilo que durante o período eleitoral foi dito que seria feito, está sendo feito. Parabéns ao governador Jorginho Melo, parabéns à sua equipe, e de maneira especial à secretária de Estado da Saúde, a deputada federal Carmen Zanotto. Muito obrigado, deputada Carmen, secretária, por estar atendendo os nossos pedidos, que são pedidos não do deputado Carlos Humberto, são pedidos de uma região e de municípios importantes de Santa Catarina, que merecem também um olhar carinhoso por parte do governo do Estado, como todas as demais. Obrigado. Obrigado, deputado Carlos Humberto. O próximo deputado inscrito é o deputado líder do governo, Massoco, também dispõe do tempo regimental. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados que aqui se fazem presente, meus cumprimentos. Eu venho a essa tribuna para dar resposta ao deputado que nos antecipou anteriormente, deputado Fabiano da Luz. E fico triste porque muitas vezes a gente tem deputado que faz fala aqui e sai do plenário, não fica para ouvir. É uma prerrogativa, o parlamentar pode fazer isso, e o deputado tem questionado muito as rodovias do oeste catarinense. E parece que esses buracos surgiram hoje da forma que ele fala. Temos aí, já falei em outras ocasiões, 3% das rodovias catarinenses, isso no oeste catarinense. Quando eu falo oeste, não é meio, não é grande, não é pequeno, é o oeste catarinense. Porque essas estradas realmente a gente não encontra na situação no sul, na capital, no norte, é só no oeste catarinense. E o deputado ficou 4 anos deputado aqui, e é da região, inclusive. Até parece que esses buracos surgiram agora. Talvez o deputado viajava bastante de avião, conforme o portal de transparência, e por isso que ele não via esses buracos. Mas é preciso resolver, claro, ele tem... Nesse quesito, ele está extremamente correto. E está lidando com um governador que não vive de desculpas e nem de justificativa. Porém, tem que pagar as contas que foi deixado primeiro, para honrar os compromissos. Conta, inclusive, ocasionado por muitos deputados que andaram entregando pacote de sonho e que virou uma carga de pesadelos para todos os prefeitos. E os convênios são mantidos e ao CNPJ do Estado.
O governador Jorginho Melo tem priorizado muito. Fez reunião com todos os prefeitos do estado de Santa Catarina, explicando a situação e procurando arrumar o máximo possível para deixar os prefeitos em condições e, consequentemente, os catarinenses recebendo a conclusão das obras que estão em andamento. É de conhecimento de todos, inclusive, eu acredito, do nobre deputado. O Jorginho já se manifestou por várias vezes, que em agosto, né, deputado Márcio? Em agosto vai anunciar um pacote de revitalização, principalmente no oeste catarinense. E não é pouca coisa. Dá para contar nos dedos qual foi a rodovia catarinense, do oeste catarinense, que teve uma revitalização. E eu cito aqui a 283, que é mais próximo de Concórdia, que de Concórdia a Chapecó. Uma rodovia construída, uma obra feita em 1975, e nunca teve uma revitalização. É só tapa-buraco. Remenda, 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 e o rasgo é sempre maior que o remendo. Quanto dinheiro foi enterrado? Agora é impossível acreditar que em 6 meses vai resolver todos os problemas. Eu já disse aqui numa outra ocasião que o bom gestor público não é aquele que resolve todos os problemas em uma única vez, mas é aquele que escolhe bem as prioridades. Agora, quais são as prioridades? Saúde, nós estamos com um monte de problema. Escola, nós estamos com um monte de problema. Na educação, as rodovias estão na situação que estão. Então tem que resolver todos em parte. Não dá para julgar o mandato pelos primeiros 2 anos. Vai ter que julgar o mandato do governador pelos 4 anos. Mas vou mais. Para resolver todos os problemas das rodovias, não vai ser em 4 anos, deputado Napoleão. Porque é muito recurso que precisa ser aportado. Um estado que tem 97% comprometido da receita, com folha de pagamento, com investimento na educação, com investimento na saúde e outra infraestrutura, tem 3% para investimento. Esses 3% de investimento só nas rodovias levaria mais de 10 anos. Então vai ser necessário fazer empréstimo, não tem outro caminho. Já foi feito o empréstimo, aprovado para essa casa o empréstimo, não vai ser o suficiente, mas o governador Jorginho vai ficar marcado, além de tantas outras ações, como governador das rodovias. E eu quero deixar claro que para o deputado do Oeste que se manifestou anteriormente a nós, nesse mandato, nesse governo Jorginho Melo, as rodovias catarinenses, lá do oeste catarinense, serão todas revitalizadas. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo horário reservado aos partidos políticos, nós vamos ouvir, deixa eu pegar a sequência aqui. Eu sei que o deputado Marquito está inscrito. PP é o primeiro partido inscrito, na ordem aqui, não temos ninguém, então o segundo é o PSOL, vamos ouvir o deputado Marquito. Dispõe do tempo de 3 minutos. Uma boa tarde, colegas deputados e deputadas do Parlamento Catarinense. Quero aqui também cumprimentar a todos que nos acompanham aqui pelas galerias, também pelas redes sociais e pela TV Assembleia Legislativa. Eu trago um tema aqui em horário de partido, um tema do qual o PSOL nacionalmente e nos estados e também em alguns municípios vem colocando e pautando como um tema prioritário para a garantia do direito ao acesso público ao transporte, que é o tema tarifa zero. É um tema que alguns municípios catarinenses vêm implementando e quero destacar o município de Garopaba. Nós temos aqui a presença do vereador Jean Ricardo de Garopaba, que foi o precursor da tarefa de garantir que em Garopaba fosse implementado, está sendo implementado em execução o programa Tarifa Zero na Prefeitura Municipal. Quero destacar também que desde 2013, o vereador Afrânio, que também está aqui conosco nas galerias do plenário da Assembleia Legislativa, vem pautando esse tema
na Câmara Municipal, no município de Florianópolis, e que traz a discussão como uma discussão prioritária. Nós temos que entender que já 78 cidades do Brasil já implementaram a tarifa zero. A tarifa zero, ela encontra-se muitas vezes no momento mais crítico dos contratos de concessão ou os contratos realizados entre os municípios e empresas para entregar os serviços de transporte público coletivo. Nós temos indicadores muito ruins, inclusive a Grande Florianópolis é uma das regiões onde o custo com transporte público é um dos mais caros do Brasil. A passagem chega a custar R$ 6 em pequenos trechos que muitas vezes inviabilizam o direito ao comércio, o direito ao lazer, o direito a poder se transportar para trabalhar. Muitos trabalhadores que recebem entre um salário mínimo e um salário mínimo e meio deixam uma fração significativa do seu salário em transporte público. Portanto, eu quero dizer que esta Casa Legislativa, o nosso mandato, toda uma relação em conjunto com a bancada federal do PSOL, com as bancadas estaduais, com a bancada municipal aqui de Florianópolis e conjuntamente com outros colegas deputados e deputadas de diferentes partidos, estamos pautando a construção do programa Tarifa Zero também em Santa Catarina, nas regiões metropolitanas de Santa Catarina, mas principalmente nos municípios que encontrarem esta como uma solução. Muito obrigado, deputado Marquito. Ainda no horário reservado aos partidos políticos, vamos ouvir pelo PL a deputada Ana Campagnolo. Também dispõe do tempo regimental. Boa tarde, senhores deputados, aqueles que nos assistem de suas casas, os senhores que estão no primeiro mandato, talvez nesses 6 meses, aqueles que já estão conosco há muitos mandatos, já devem ter experimentado a sensação de descobrir que na política você faz muitos adversários, às vezes até inimigos, colegas. Pessoas que você pensa, nossa, realmente está me atrapalhando na minha região, está me difamando. E eu comecei a pensar, em casa esses dias, recebi uns documentos do Estado e comecei a pensar, já pensou se nós pudéssemos nos livrar das pessoas inconvenientes? Eu estava pensando aqui, deputado Marcos, o senhor é meu concorrente, digamos assim, né? Nós somos do mesmo nicho. Vamos dizer que o senhor está me atrapalhando lá na sua cidade, o senhor está roubando meus votos, atrapalhando minha vida profissional. O senhor imagina que eu começo a difamar o senhor. Começo a dizer por aí que o senhor não é um ser humano completo. Até é um ser vivo, mas não é um ser humano completo. Na verdade, o senhor é um monstro. E eu começo ali a atribuir adjetivos que o despersonalizam, que desumanizam o senhor, para fazer com que as pessoas passem a não dar valor à sua vida. Então, esse é o primeiro ato, né, para me livrar de como o senhor me incomoda. Eu começo a fazer isso. E depois eu começo a pensar, bom, mas se ele é realmente esse monstro, não é um ser humano de verdade, como eu, quem sabe eu pudesse me livrar dele? Quem sabe eu pudesse me livrar do senhor? Me livrar do seu corpo? Quem sabe eu pudesse matá-lo? E aí eu começo a pensar de que maneira eu poderia fazer isso. De repente eu pudesse aplicar no senhor uma injeção com lidocaína, digoxina, cloreto de potássio, fizesse alguma coisa para lhe causar uma assistolia. O senhor tem uma parada cardíaca e morre. Depois eu pego o seu corpo e jogo no lixo. Primeira opção que eu poderia pensar. Segunda opção, e se em vez de eu fazer isso, eu pegasse uma pinça e um serrote, arrancasse seus dedos, seus membros, depois a sua cabeça, a cabeça inclusive é muito grande, né? Quem sabe não caiba numa sacola, e eu esmagasse com um martelo o seu crânio, pego os restos do senhor ali, reúno num lençol, dou uma conferida se eu não esqueci nenhum pedaço, né? Se estão ali as suas 2 pernas, os seus 2 braços, junto isso tudo num lençol branco e jogo o senhor no lixo. Afinal, o senhor está me incomodando, o senhor atrapalha a minha vida, o senhor atrapalha o exercício livre dos meus direitos, a minha profissão, o senhor atrapalha a minha felicidade. Bom, além de eu fazer todos esses absurdos, agora o senhor imagine que eu resolvo publicar uma cartilha para incentivar outras pessoas a lidarem com esse problema da mesma forma que eu. E eu publico, então, uma cartilha de como lidar com seres humanos indesejáveis.
Bom, o senhor ia pensar, a deputada Ana não bate bem da cabeça. É louca, total. Eu tenho que internar essa mulher, vou me interditar, vamos entrar na justiça, denunciar no Ministério Público, para começar na comissão de ética, né? Para começar. Mas, com certeza, o senhor ia imaginar que uma pessoa como eu não pode estar solta. Eu mereço estar presa. Mas não bastasse tudo isso, ainda na minha cartilha humanizada sobre como me livrar de pessoas inconvenientes, eu poderia ainda tratar o seu cadáver, ou os restos do seu corpo, depois que eu já matei o senhor, como lixo. E não me referia ao senhor como um corpo, como um defunto, como um falecido, mas como um resíduo, como um lixo, como escória da humanidade. Isso realmente é muito impactante. Mas são coisas como essas, análogas a essas, que estão acontecendo, inclusive, no nosso estado de Santa Catarina, sob a tutela de alguns órgãos. Eu não sei se os senhores receberam, mas eu recebi, e imediatamente entrei em contato com o governo do estado, com as secretarias, com todos os órgãos, para tirar satisfações sobre essa cartilha de atenção humanizada. Cartilha de atenção humanizada às meninas e mulheres em situação de interrupção legal da gravidez no estado de Santa Catarina. Bom, realmente, mulheres e meninas em determinadas situações têm um excludente de ilicitude para praticar um abortamento. Isso quer dizer que essas mulheres vão matar os seus filhos, os seus embriões, no entanto, não serão punidas por isso. Mas o que me deixou mais intrigada não é apenas o fato de usar essa expressão humanizada, eu não sei como matar um ser humano pode ser uma atitude humanizada, mas alguns detalhes desse documento, eu quero analisar isso com os senhores. Por favor, coloca aí o slide 1. Olha só o que diz esse documento, a parte interna desse documento. Slide número 1. A interrupção da gravidez, ou seja, o aborto, a morte do bebê, nas situações previstas em leis, como já mencionado, é um serviço de saúde pública, sendo o direito da pessoa que procura ser devidamente informada sobre como interromper a gravidez de forma legal, segura e gratuita. Não existe aborto legal, seguro e gratuito. Não é gratuito, é caro e quem paga são os contribuintes. Quem paga imposto paga morte de bebês. Não é seguro. Na Argentina, uma ativista do movimento abortista foi realizar um aborto depois que a legislação liberou e morreu, jovem. Então, o que quer dizer essa cartilha humanizada? Na verdade, ela está falando sobre como matar seu bebê de forma legal, com riscos inerentes ao procedimento, porque não é seguro, tem riscos inerentes, e isso tudo custeado com impostos do contribuinte que está alheio a esse processo. O Brasil já foi inúmeras vezes investigado nesse quesito e a maioria da população é contra o aborto. Coloca o slide 5, mais um detalhe sobre essa cartilha. O slide 5 diz o seguinte: é importante destacar que a interrupção legal da gravidez, ILG, né, é sigla, para dizer morte do bebê, em gestações avançadas, olha só, é importante destacar que matar um bebê, quando ele já é bem grandão, é um desafio para todas as pessoas, considerando que o direito legal e assistência integral humanizada às meninas e mulheres precisam ser garantidos, com exceção, é lógico, dos direitos aplicados ao bebê. Esse não tem direito. Esse foi despersonalizado, ele foi desumanizado. Coloca o slide número 6. Diante disso, gestações acima de 22 semanas, eu não sei se os senhores sabem o que é uma gestação a partir de 22 semanas, mas isso quer dizer que se você tirar o bebê de dentro da mulher vivo e botar ele numa maquininha, ele vai sobreviver. Então, não tem justificativa razoável, humana, não tem como ser uma atitude humana eu matar o bebê antes de tirar ele da barriga, se eu posso tirá-lo vivo. O que há de humano em matar o bebê antes de removê-lo, se eu posso removê-lo vivo? Então, a nossa assessoria fez um trabalho ali de reescrever para o português correto a cartilha, né? Então, diante disso, em gestações avançadas, a possibilidade do bebê sobreviver fora da barriga é grande, oriente-se que seu coração seja agredido com uma injeção intracardíaca para fazer cessar os batimentos. Após essa etapa, a mulher será submetida à indução de um parto de um cadáver. Porque as pessoas, quando falam sobre aborto, elas acham que a mulher toma um comprimido, vai dormir e acorda sem o bebê. Se tem um ser humano dentro de mim, ele tem que sair. Se ele tem 22 semanas, como foi o caso da CPI do aborto, o bebê de 7 meses,
os senhores investigarem, os senhores vão descobrir que um bebê daquele tamanho, a menina que foi vítima de estupro, de abuso, de violência, ou a mulher, ela vai ter que passar por todo o trabalho de cesariana ou de parto. Isso quer dizer que ela vai fazer o parto de um cadáver. Como é que isso pode ser uma cartilha de atenção humanizada? Mas, enfim, isso aqui é só o começo do que diz essa cartilha. E eu quero apontar para os senhores, pode tirar da tela, por favor, algumas inconsistências desse documento, que não são só inconsistências legais, inconsistências do ponto de vista de direito, do ponto de vista médico. Quem fez essa cartilha? Eu fiquei um pouco preocupada, porque eu fiz campanha para o governador Jorginho, muita campanha. Eu adoro o governador Jorginho, é o melhor governador do Brasil e tenho certeza que continuará sendo. Aí eu comecei a olhar quem assinou esse documento aqui. Ministério Público de Santa Catarina, tudo bem. Ministério Público Federal, depois vamos ver quem é. Defensoria Pública de Santa Catarina, Polícia Civil de Santa Catarina. Quem é que nomeia o delegado-geral da Polícia Civil? Não é o governador? Quem é que escolhe? Quem é que... Bom, Polícia Científica, Governo de Santa Catarina, Secretaria da Saúde. Eu falei com o secretário da Casa Civil, falei com o governador, eu disse, olha, por maior que seja o amor que eu tenho por vocês, isso daqui não vai passar despercebido, eu vou investigar. Então, depois eu vou mostrar para os senhores o que a gente fez. Mas quais são as inconsistências dessa cartilha? Primeiro, os organizadores. Você olha para cá e pensa, bom, mas esse aqui é um documento oficial, uma autoridade de alto gabarito, altíssimo quilate científico, confiabilidade inegável, porque olha quem assina o documento. Aí nós resolvemos investigar. Não, mas espera aí, o Ministério Público de Santa Catarina tem muitos funcionários, muitos servidores. A Polícia Civil tem muitos servidores. Será que todo mundo é a favor do aborto na Polícia Civil? Será que todo mundo é a favor do aborto no Ministério Público de Santa Catarina? Então, nós fomos analisar as pessoas, os autores, e nós descobrimos que, basicamente, só mulheres, todas as mulheres que foram escolhidas, eleitas para representar esses órgãos, já haviam publicado conteúdos, artigos científicos, trabalhos acadêmicos, entrevistas em jornais, a favor da legalização total do aborto, da possibilidade da mulher realizar um aborto por qualquer justificativa, a qualquer tempo gestacional. Por exemplo, me casei, me arrependi, meu marido foi embora com outra, estou com 39 semanas de idade gestacional, o bebê está desse tamanho, o meu está pequenininho ainda, mas vamos supor que tivesse grandão. Ah, não quero mais esse bebê. Com 39 semanas eu poderia procurar um hospital público, pago com o dinheiro do contribuinte, para matar o meu bebê de 39 semanas. Muitas dessas autoras, eu não vou citar o nome porque o nosso objetivo não é expor nenhuma pessoa em específico, que estão assinando em nome dos órgãos vinculados ao Estado ou à nação, são ativistas do aborto, ativistas da legalização total e restrita do aborto. Esse foi o primeiro problema que nós identificamos. Qual é o outro problema que nós identificamos aqui? Duas participantes que assinam essa cartilha, duas senhores, estavam envolvidas diretamente, os seus nomes constam nos documentos da CPI do aborto, estavam envolvidas diretamente no abortamento daquele bebê de 7 meses, quando o Estado de Santa Catarina oficialmente pegou um bebê de 7 meses e matou, e depois fez o parto de um cadáver. Duas delas estão relacionadas a esse caso que nós investigamos na CPI do aborto. Percebemos também que nenhuma entidade relacionada aos direitos da criança do nascituro foi ouvida, ninguém. Só foram consultadas autoras feministas, quase todas. E, por último, nem o Conselho Regional de Medicina foi ouvido para produzir um documento de saúde. Como é que pode um negócio desse? Bom, então, nenhum desses órgãos foi ouvido. Se os órgãos de medicina técnicos não foram ouvidos, é óbvio que o documento vai ter um montão de problemas técnicos, né, do ponto de vista da saúde, e tem mesmo. Não fala sobre limite de idade gestacional, está dizendo que você pode abortar um bebê até a 39ª semana e 6 dias. O bebê está desse tamanhão, 4 quilos, você pode abortar o bebê. Não coloca restrição absolutamente nenhuma, sendo que nós sabemos que um bebê de 26 semanas, senhores, já tem 82% de chance de sobreviver fora da barriga da mãe. Então, se aquele bebê está incomodando a mãe, eu corto a barriga da mãe, eu faço um parto induzido, tiro o bebê e boto para longe. O deputado Massoco, na campanha, ele me incomodou um pouco, né, deputado Massoco? A gente brigava um pouco. Sabe o que eu fiz? Eu me afastei do deputado Massoco. Eu não fui lá desmembrar e envenenar ele com uma solução salina.
eu me afastei dele. Bom, então esse documento não fala sobre idade gestacional, não fala sobre limite de idade gestacional. Também não fala nada, olha só, o documento diz que está aqui sendo escrito e publicado para dar atenção humanizada às mulheres, mas não fala absolutamente nada sobre o impacto na saúde da mulher que realiza um aborto. Isso aqui é muito grave, muitas pessoas acham que aborto é que nem tomar uma aspirina. O aborto pode deixar a mulher infértil para o resto de sua vida. Perfuração uterina. No mês passado, um médico abortista foi condenado em Joinville, foi condenado à prisão em Joinville, porque ele foi realizar um aborto e causou danos graves ao útero da mulher, graves. A mulher pode perder o útero, não só se tornar infértil por outras coisas, mas ela pode ter que remover o seu útero por causa do aborto. Hemorragia interna, infecções de toda a natureza, sem falar dos riscos psicológicos. A cartilha não é humanizada? Ora, a mulher não tem que ser atendida integralmente? Por que o documento não fala absolutamente nada sobre os riscos de um aborto após sair da sala de cirurgia? Depois que eu matei meu filho, eu vou para casa lavar louça? O que acontece com essa mulher? Por que a cartilha de atenção humanizada não fala nada sobre as consequências? A mulher não é sequer avisada pelos assistentes sociais, pelos enfermeiros, pelos médicos, sobre as possíveis consequências a respeito disso? E mais, senhores, eu quero que os senhores olhem essa parte, porque essa aqui é grave. Olha como o bebê, que é um ser humano, os senhores aqui já estão grandes, alguns estão velhos, já deviam estar aposentados. Mas um dia vocês foram desse tamanho, ou desse. Coloca para mim o vídeo para mostrar o tamanho de um bebê abortado. O senhor vai me dizer se ele parece um ser humano ou se ele parece o quê? Parece um ser humano para os senhores? Os senhores já foram desse tamanho? Ou os senhores já nasceram assim? Uns já nasceram careca, uns já nasceram gordo, alto, ou os senhores já foram desse tamanho? Muito obrigado. Coloca, por favor, o slide número 7 e número 8, para eu mostrar para os senhores como o bebê, que é um ser vivo, é tratado nessa cartilha. Olha como se refere no slide 7º, como essa cartilha se refere ao bebê. O que deve ser feito com os resíduos? O resíduo? Eu acho que Hitler chamava os cadáveres dos judeus de resíduo. Mas o estado de Santa Catarina não pode chamar um bebê abortado. Por mais difícil que seja a situação de sua mãe, ainda estamos falando de um ser humano, um bebezinho, pequenininho ou grandão. O que deve ser feito com o corpo ou as partes desmembradas do bebê exterminado no procedimento abortivo? Pelo menos essa deveria ser a resposta, o título do documento. Coloca o próximo, slide 8, por favor. Olha o que diz que deve ser feito com o ser humano. Olha só, o produto da fecundação. O ser humano que foi abortado ali, certo? Então, além de ter esses problemas médicos, o documento também tem problemas de direito muitíssimo graves. Pode tirar o slide. Nós consultamos, inclusive, a Polícia Civil a respeito desse assunto, sobre como esse documento, como esta cartilha trata a questão do direito. E, no momento das breves comunicações, eu vou retornar para falar com os senhores, sobre os problemas de direito, tão graves que a Polícia Civil chegou a emitir um ofício, a enviar um ofício para os organizadores da cartilha do Ministério Público, pedindo a sua retirada, depois de analisar com mais cautela o que esse documento preconiza do ponto de vista do direito. Muito obrigado, deputada Ana Campagnolo. Ainda eu vou ler aqui a sequência dos partidos, não sei se tem alguém inscrito. Bloco Social Democrático, MDB e PSDB. Bloco União, PSD e PTB. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Vamos ouvir o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, uma parte, aliás, pois não, ouça o deputado Jair Mioto. Deputado Marcos da Rosa, presidindo a sessão aqui do nosso União Brasil. Uma honra tê-lo presidindo aí, representando também o nosso partido. Deputado, só para registrar, hoje nós estamos recebendo, deputado Sareta, se me permite, o pessoal do esporte lá de São Lourenço do Oeste, estão aqui conosco, o Marciano Piaia, que é presidente da Comissão de Desporto Municipal de São Lourenço, e o Paulo César, que é coordenador de esportes. São Lourenço é uma referência
no futebol de salão, no futebol, no esporte. Eu sou natural de lá e lembro que, inclusive, jogava futebol com o Paulo César, conhecido como Pelezinho. Ele jogava muito bem e eu jogava no time dele só porque era amigo dele. Então, ele jogava e driblava todo mundo com a turma lá e eu só fazia o gol, driblava até o goleiro. É uma honra recebê-los aqui. Nosso esporte de São Lourenço está na Liga Nacional também. Prazer, uma honra, uma referência, São Lourenço do Oeste no... Posso? Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, deputado Jair, Vossa Excelência, certamente jogava, deputado Jair, porque também era e é um craque, era do esporte e é um craque agora na sua atuação parlamentar. Mas, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimado deputado Zilli, que está aqui na mesa hoje, nós retomamos agora ontem nossas sessões, ontem, na verdade, né? As nossas sessões ordinárias desse segundo semestre. Certamente temos muitos desafios pela frente. Hoje de manhã, no âmbito da Comissão de Saúde, fizemos nossa reunião ordinária, semanal, onde tratamos de questões importantes, inclusive aprovamos a participação da Rede Feminina de Combate ao Câncer na nossa próxima reunião, porque uma das questões importantes nós temos ainda pendente aqui no Estado é a questão da criação do Fundo Estadual de Combate ao Câncer, deputado Napoleão, que é um projeto que nós aprovamos aqui nesta casa. Houve o veto, nós ainda temos a apreciação do veto, e temos conversado com o governo, com o próprio governador, com a secretária de Saúde, para a implementação desse projeto, e julgo que é um dos grandes desafios agora para a gente para o segundo semestre. Eu também não posso deixar de fazer uma referência, e já foi falado aqui hoje também, sobre a questão das nossas rodovias, e eu já disse aqui em outros tempos, de que todas as rodovias são importantes no Estado, estejam elas aqui no litoral, no oeste ou no sul, mas também já citei exemplos concretos de que para o oeste demora sempre mais a melhoria das rodovias. E hoje essa radiografia está clara, é só a gente passar nas rodovias do oeste do Estado para a gente ver tanto as federais quanto as estaduais, que no comparativo com outras regiões elas estão bem abaixo. A nossa expectativa, portanto, é que essas melhorias possam vir para todas as regiões, mas que o oeste seja olhado com muita atenção. Em termos das estaduais, nós temos algumas que já tinham ordem de serviço, foram suspensas e a gente aguarda agora a retomada. Tem aí, para citar, o trecho Capinzal a Piratuba, que é um trecho bastante citado, o deputado Lucas tem. A rodovia hoje estadual que mais passa proteínas animais, no trecho ali Concórdia, Ceará, Chapecó, embora 283 depois vai até o extremo oeste, que ali também tem praticamente 50 anos, não teve melhoria nenhuma nesse período, a não ser a manutenção, aquela rotineira de tapa-buracos, mas é uma rodovia totalmente antiga, defasada, além da recuperação do pavimento, precisa melhorar a questão das curvas, das pontes, das terceiras pistas, enfim, é uma demanda que nós esperamos que seja melhorada de fato, e esse desafio que colocou o deputado Massoco aqui, deputado, eu vou torcer e ajudar no que puder, para que a gente possa, de fato, ver aquelas rodovias do oeste melhoradas. Falamos das estaduais e, é claro, que também as federais, que passam lá pelo oeste. E aí, deputado Lucas, a questão da 282, eu já trouxe esse exemplo aqui há uns 6 anos atrás e vou repetir. Se vocês querem ver como as regiões não são tratadas de forma igual, pega a 282. Quando ela vai até um trecho saindo aqui da capital, ela permanentemente está em recuperação. Se for mais lá para adiante, ela não tem a mesma permanência de recuperação. Mas o grande desafio aqui para 282, em termos mais imediatos, já que a mais longo prazo é a sua duplicação total, é nós podermos, por exemplo, ter aqui as terceiras faixas,
que estão anunciadas, que deverão ser executadas a partir do início do ano que vem, principalmente aqui nessa região, saindo de Florianópolis até Lages. Lá mais adiante, no meio oeste, no oeste, ali em Irani, aquele cruzamento do Trevão do Irani, da 282 com a 153, um elevado ali, é o sonho antigo ali para resolver muitos acidentes. Mais adiante aí, se possível, isto já mais imediato, a questão da duplicação, principalmente ali pegando o trecho Chapecó, Xanxerê, Ponte Serrada, enfim, os desafios estão colocados aí. Dentre tantos desafios, eu não tenho dúvida que os governos terão que olhar melhor para essa parte da infraestrutura, e é público e notório que as nossas rodovias estão em condições precárias, na sua maioria, e precisam de efetivo investimento. Então, nós vamos estar acompanhando isso, cobrando também, na expectativa de que essas melhorias, de fato, possam acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado. Conversamos aqui com o nosso bloco e nós vamos ceder o nosso tempo para a deputada Ana Campagnolo dar continuidade ao seu pronunciamento. A senhora dispõe do tempo de até 10 minutos. Obrigada, deputado Marcos. Depois de eu quase ter estrangulado o senhor aqui no meu exemplo, o senhor ainda faz essa gentileza. Muito obrigada. Bom, e a cartilha não tem só esses problemas que nós apontamos aqui, que são problemas médicos, ela tem também problemas do ponto de vista do direito. Mas por que esses problemas existem? Porque, evidentemente, a cartilha foi feita a 15 mãos, e essas 15 mãos arrogam a autoridade de todos esses órgãos aqui. Essas 15 mãos, essas 15 mentes de mulheres, quase todas feministas, a maioria delas a favor do aborto, estão falando em nome de várias instituições e dão a esta cartilha essa autoridade. No entanto, do ponto de vista do direito, do ponto de vista médico, a cartilha não é confiável. Vejam só, os senhores, o que essa cartilha diz no item 2.8 e 2.9 sobre a notificação do crime de estupro. Senhores, isso é muito importante, porque o movimento feminista, o movimento pró-aborto, ele se utiliza, ele usurpa, ele sequestra a lei que dá segurança, que tenta amenizar o sofrimento da mulher que foi estuprada e abusada. Ele usa dessa legislação para promover o aborto ilegal nas condições de aborto legal. Como que isso acontece? Existe uma lei federal que diz que a mulher não precisa apresentar boletim de ocorrência caso ela chegue ao hospital e diga: olha, eu fui estuprada e quero abortar o bebê fruto desse estupro. O médico não pode fazer nenhum questionamento a esse respeito e precisa realizar o aborto. A lei diz isso. O movimento feminista, não através dessa cartilha necessariamente, mas através do seu ativismo, promove, então, essa informação, divulga essa informação para que as meninas, as moças que queiram um aborto, cheguem ao hospital e digam terem sido estupradas para conseguirem acesso a esse aborto legal, gratuito e supostamente seguro. Só que a legislação continua a dissertar sobre o tema da violência contra a mulher. E, muito acertadamente, o nosso Congresso deliberou, os nossos legisladores, e aqui eu falo com os senhores que são legisladores também, o que nós decidimos no parlamento tem que ser respeitado. Os legisladores lá do Congresso decidiram que, em casos de estupro, a ação penal é incondicionada. Ou seja, mesmo que a mulher não queira que o seu caso seja investigado, ele tem que ser investigado. Porque aquele agente, aquele estuprador que estuprou uma moça na segunda-feira, se ele não for investigado, se não houver persecução penal, se ele não for preso, ele vai continuar e vai estuprar outras nos dias seguintes. Então, é uma questão de segurança pública para a mulher que os estupradores sejam perseguidos e investigados pela justiça. E eu não consigo entender como que uma feminista poderia ser contra a investigação de um estuprador. Não são as feministas que dizem lutar pela proteção e segurança da mulher? Pois bem, nesta cartilha de atenção humanizada, no item 2.8 e 2.9, as mulheres que idealizaram esse documento tentam discorrer que o sigilo profissional do médico, erroneamente, elas discorrem isso está escrito nessa cartilha, é superior à legislação que diz que esta é uma ação penal incondicionada, que tem que ser investigado.
Se a mulher não quiser ser exposta ou revitimizada, ela pode não ser ouvida no processo, mas o médico que recebeu dentro do sistema público de saúde uma mulher que diz, eu fui estuprada, esse médico tem a obrigação, ele precisa notificar compulsoriamente, é isso que diz a lei federal. A lei federal diz, se você sabe que uma mulher foi estuprada, você deve notificar compulsoriamente. A cartilha, ignorando absolutamente tudo isso, diz que não, o sigilo do médico e a preservação dos sentimentos da mulher estão acima da lei federal e você não deve notificar um caso de estupro. Eu não entendo por quê, e eu queria que você que está em casa tentasse entender comigo. Por que as feministas que falam tanto sobre combate à violência não querem que os estupradores sejam investigados em casos de abortamento legal? Por que não? Elas estão acobertando alguma coisa? Bom, então este é um problema e nós já vamos voltar nele. Há um outro problema de direito também nessa cartilha. Muitos órgãos foram ouvidos, né? Muitas instituições foram ouvidas, muitos documentos foram citados. Todos os documentos citados se referem a acordos ou diretrizes com relação à saúde da mulher. Absolutamente nenhum documento voltado à proteção da criança e do adolescente, ao direito do nascituro, ao direito à vida, absolutamente nenhum desses documentos foi citado. Ninguém citou a Convenção Americana de 69, o marco legal da primeira infância do Brasil de 2016, porque quando foi feito o marco legal da primeira infância, foi um alarde no Brasil, que esse documento era um grande baluarte dos direitos humanos, e quando vai fazer uma cartilha sobre direitos humanos, não atende o que preconiza o marco do direito, o marco legal da primeira infância. Também não cita o Pacto São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário e que é supraconstitucional, está acima da Constituição. Ou seja, nenhum órgão sobre criança é ouvido, a vara da família não é ouvida, nada que diz respeito à criança, ao direito do nascituro é ouvido. Inclusive, algumas das autoras proponentes desse documento, nós pesquisamos qual é a atuação ativista delas. Algumas têm artigos publicados contra a Defensoria Pública atuar na curadoria do feto, ou seja, tem um imbróglio judicial. Algumas das mulheres que publicaram esse artigo são contra a Defensoria atuar nos interesses da criança que está dentro do ventre da mãe. Então, obviamente, esse documento tem também problemas gravíssimos do ponto de vista do direito. Mas não adianta ficar só reclamando aqui, né? Então, o que foi que a deputada Ana fez após ter recebido essa cartilha? Conversei também com os colegas do partido, no nosso grupo, todos me apoiaram nesse quesito. Eu enviei alguns pedidos de informação e alguns requerimentos. Mandamos um requerimento, um questionamento ao Ministério Público de Santa Catarina, sem resposta até o momento. Nós mandamos um pedido de informação à Secretaria do Estado de Santa Catarina de Saúde, a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, e eu fiquei um pouco decepcionada com o posicionamento. Eu torço para que essa resposta tenha sido redigida por um estagiário, porque eu tenho certeza absoluta que o nosso governador é uma pessoa que defende a vida, desde a concepção. Não tenho nenhuma dúvida disso. O governador Jorginho jamais concordaria com algo assim. Mas eu acho que talvez o estagiário respondeu o nosso pedido de informação que foi mandado para a Secretaria do Estado. Confirmou que as mulheres que estão aqui representando a Secretaria foram autorizadas pela Secretaria. E quando eu questionei sobre a notificação compulsória, eu perguntei à Secretaria, vocês sabem que é obrigatório notificar casos de estupro para que seja investigado pela Polícia Civil? E, infelizmente, a resposta que eu recebi da Secretaria foi de que essa questão estava abaixo da harmonia dos poderes. Ou seja, senhores, o que os deputados decidem, o que a lei federal decide, está abaixo do acordinho, da reuniãozinha de mulheres aqui, mas nem tudo é notícia ruim. Muita coisa boa no governo Jorginho, e eu fiquei bastante impressionada e estou muito feliz, e já concedo a parte ao deputado Massoco, porque nós enviamos também um pedido de informação ao delegado-geral da Polícia Civil, que eu não conhecia pessoalmente, eu sei até que conhecia pessoalmente de ter sido deputado aqui, mas não é meu amigo pessoal, e não sei qual é a posição ideológica dele, não sei nada disso, mas ele respondeu de uma forma muito satisfatória, e acredito que esse deve ser o posicionamento de todos os órgãos vinculados a este governo, que é o governador Jorginho. O delegado-geral respondeu que já enviou um ofício ao Ministério Público solicitando a retirada da logo da Polícia Civil daqui, porque não concorda com os termos, principalmente estes termos acerca da notificação compulsória. E mais, a delegada da DPCAM ainda faz um alerta
que fica também um alerta para o governo. Ela diz o seguinte: esse documento ele foi eleito, ele foi votado por um conselho. E o problema é que dentro deste conselho existe uma maioria de conselheiras que são não governamentais. E não há paridade dentro desse conselho, entre os membros indicados pelo governo e da sociedade civil, as ONGs, etc. Então, ela ainda faz uma queixa e fica, então, também esse alerta para o governador. Isso foi o que nós fizemos, inquirimos, perguntamos, e a partir de agora vamos continuar conversando com o governador para que esta cartilha jamais receba o aval da Secretaria da Saúde, que ainda não recebeu, e que não receba de fato, e que a nossa Secretaria da Saúde finalmente produza ela mesma uma cartilha digna dos direitos humanos. Deputado Massoco. Obrigado pela parte, deputada Ana, te parabenizar mais uma vez pela defesa, em defesa do ser humano, da vida, das pessoas. Concordo com tudo que você tem colocado aí. Não é só uma bandeira sua, acredito que é uma bandeira de todas as famílias. O assunto que você trouxe, nós já conversamos com o governador. O governador, assim que tomou conhecimento dessa cartilha, e imediatamente ele já se manifestou dizendo que essa cartilha não pudesse sequer ser imprimida. Essa cartilha não há investimento público, não há investimento do governo estadual e, com certeza, o nome do Estado de Santa Catarina não pode ser levado nessa cartilha, uma vez que, se for levado, envergonhará. E a gente sabe do trabalho do Jorginho, o que ele defende, da equipe toda, e, como você bem citou aí, muitos membros não fazem parte do governo, mas as pessoas que fazem parte do governo precisam ser analisadas, que estão nessa cartilha. Essa é a resposta, e te parabenizar mais uma vez pela importância. Por favor, abrir o microfone para ele concluir. Mais uma vez, parabenizar pelo tema, pela importância e relevância. Muito obrigado pela parte. Muito bem. Neste momento, suspendo a sessão para a manifestação do prefeito de Turvo, senhor Sandro Sirimbelli, acompanhado da realeza Ana Carolina Giusti, da primeira princesa Laura Cadorim Simon e da segunda princesa Júlia Favaro Bilesino, para divulgarem a realização da 25ª Festa do Colono, que acontecerá entre os dias 10 e 13 de agosto do corrente ano, acompanhado da primeira-dama Rosane Zanetti Sirimbelli, o assessor de imprensa Eduardo Souza e da diretora de turismo Evelise Menegaro. Muito bem, senhor prefeito, o senhor está com a palavra. Muito boa tarde, senhor presidente Marcos da Rosa, demais componentes da mesa diretora, deputados, deputada. É com muita alegria, muita satisfação que estamos aqui na Assembleia para divulgarmos a 25ª Festa do Colono e a 17ª Arrancada de Tratores na nossa cidade. Uma cidade do extremo sul de Santa Catarina, fizemos parte da microrregião da MESC, onde nós temos 13.043 habitantes e somos o quinto em número de habitantes, porém, vivemos um belíssimo momento político-administrativo, onde nós somos hoje a segunda maior riqueza da MESC, perdendo somente para o município de Araranguá. Nosso município, que é um município extremamente agrícola, e que detemos hoje a capital da mecanização brasileira, somos o maior produtor de sementes do estado de Santa Catarina e o terceiro maior produtor de sementes do Brasil. 70% de todo o território do nosso município agrícola, em 70% é para o cultivo do arroz. Então, vivemos um bom momento. Acho que temos motivo de sobra para nós reunirmos todo o agricultor, todo o industrial, o prestador de serviço, o comerciante, para que a gente comemore. É uma festa que iniciou em 1971, exatamente com o motivo de agradecer aos agricultores, agradecer ao agronegócio, de que nós tínhamos que comemorar a farta colheita que naquela época a gente tinha e que de lá para cá, com a evolução tecnológica, com toda a tecnologia que os nossos agricultores estão importando, nós estamos cada vez mais produzindo mais com menos.
Este ano foi uma safra recorde em nosso município, onde, em média, nós temos uma colheita de 190 sacas de arroz por hectare, coisa que no passado colhíamos 170, 140, e hoje, com a tecnologia, nós estamos desenvolvendo muito o nosso município. Então, de 10 a 13 de agosto, estaremos em festa, mas nós começamos já no dia 28 agora, do mês de julho, fazer festa no nosso município, até para atrair cada vez mais turistas. Nós somos uma cidade que gostamos de cantar e fizemos o primeiro encontro de corais em nossa cidade, no nosso centro de eventos, onde reunimos 12 corais e fizemos uma belíssima festa. Nesse próximo dia 4 de agosto, às 15h30, estaremos com mais um esquento da nossa festa do Colono, onde estaremos apresentando a Esquadrilha da Fumaça, que fará um show em nossa cidade para inaugurar o Museu do Trator, que nós estaremos lá com máquinas relíquias, desde o tempo que era tocar a manivela, a gasolina. Então, temos motivo de sobra para apresentar o nosso município, né, Tiago Zilli? Fosse prefeito daquela cidade, sabe muito bem do que eu estou falando. Uma cidade pujante, uma cidade bem colocada geograficamente, com um solo muito rico, mas com uma população que trabalha muito duro. Eu gostaria de apresentar, se possível, presidente, uma pequena imagem aí para que os senhores ouvissem, por favor. Turvo é uma cidade localizada no extremo sul de Santa Catarina, com mais de 13 mil habitantes. Possui uma economia pujante, fortalecida pela produção agrícola que está em suas inúmeras comunidades. A cidade tem o título de capital da mecanização agrícola. É uma das principais produtoras de sementes de arroz de Santa Catarina. Turvo é a terra do colono e está em constante desenvolvimento com investimentos para as pessoas. O agro é presença forte em Turvo, pois é dele que vem o sustento. É no agro que está a chave para todo o desenvolvimento. Por isso, após anos difíceis de pandemia, chegou a hora de superação. De 10 a 13 de agosto, vem aí a 25ª Festa do Colono e 17ª Arrancada Catarinense de Tratores, com shows nacionais de Chiquito e Bordoneio, Marcos e Belucci, Mato Grosso e Matias, Overdriver e Das Aranha. Turvo te espera com arrancada de tratores, balonismo, encontro de motos, feira de agronegócios, exposições, gastronomia italiana e uma mega estrutura. Vem para a festa mais agro de Santa Catarina. Campanha Município de Turvo. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria agora de passar a palavra para a nossa rainha, para que ela se manifestasse, e digo que essas 3 meninas estão trabalhando ultimamente mais do que o prefeito, presidente. Com toda a liberdade. Olá a todos, é um prazer estar aqui presente fazendo a divulgação da nossa festa. Eu sou Ana Carolina Juste, a rainha, e gostaria de fazer o convite a todos para que dos dias 10 a 13 de agosto participem conosco da 25ª Festa do Colono e 17ª Arrancada Catarinense de Tratores, que também contará com cerca de 5 shows nacionais gratuitos. Agora, passarei a palavra para a primeira princesa, Laura Cadorim Simon. Olá, o meu nome é Laura e eu sou a primeira princesa da 25ª Festa do Colono. Hoje estamos aqui para convidar cada um de vocês para estarem presentes na nossa festa. Teremos 7 entidades municipais que farão os mais diversos pratos típicos italianos. E também teremos nossa tradicional feira do agronegócio. Esperamos todos vocês lá. Olá, sou Júlia Fávaro Bilésimo, a segunda princesa da Festa do Colono de Turvo. Estamos aqui, então, para convidá-los para a 25ª Festa do Colono, que contará com a nossa tradicional desfile de máquinas, e também a 17ª Arrancada Catarinense de Tratores, que contará com mais de 150 pilotos, e também é um evento imperdível. Esperamos vocês lá na nossa cidade. Obrigada.
Para encerrar, então, não posso deixar de agradecer a CCO, em nome do presidente Tadeu Arseno, em nome da Evelise, que está aqui acompanhando a gente, para que divulgue esta maravilhosa festa. Também agradecer o Estado de Santa Catarina, que foi muito parceiro com a gente, dentro da Secretaria de Agricultura, que disponibilizou recursos para investir em nossa festa. E também a Assembleia Legislativa também foi muito parceira, em nome do presidente Mauro de Nadal. Muito obrigado. Contamos, então, com a presença de todos vocês. Possam ter certeza que serão recebidos de braços abertos. Muito obrigado. Senhor presidente, se me permite, gostaria de parabenizar o prefeito Sandro Cirinbelli, a realeza, essa beleza turvense, a primeira-dama que está ali, a Evelise, a secretária, as pessoas de Turvo, e também já fui prefeito de Turvo, como o Sandro falou, e temos um belo parque de exposição para fazer uma festa para receber todos os catarinenses. Turvo é uma cidade que se destaca, a Festa do Colono é uma das maiores festas de Santa Catarina, pela importância que tem economicamente, das pessoas, das famílias, do desenvolvimento do município, tanto que faz parte do calendário oficial do Estado, a Lei 17.464, do dia 10 de janeiro de 2018, foi o deputado Mota que sancionou a lei, na época o secretário era o Jair Toretti, e a Evelise está fazendo um grande trabalho, parabéns a todos os funcionários. Quem ia a Turvo pode ter certeza que vai ter uma experiência muito grande. Vamos ter agora, na sexta-feira, uma grande demonstração da Esquadrilha da Fumaça, parabéns por conquistar esse evento, que é uma atração muito grande, há 30 anos atrás que aconteceu isso lá no município de Turvo. E o deputado Napoleão Bernardes, deputado, queria aproveitar para convidar, o senhor já esteve na festa em Turvo, na Festalha, chegou às 6 horas da manhã, e agora, dia 10 de agosto, o prefeito aqui, a realeza convidando. Se tu se impressionou aquela vez na Festalha, tu vai ver uma grande festa lá, se puder estar lá com a gente, prestigiando, vai ser uma grande festa. Agradecer a todos, parabenizar a administração pela festa, o Tadeu Arseno já mandou o convite, as princesas estiveram lá no gabinete, a Evelise também, muito obrigado, estamos à disposição. Turvo é um exemplo para todos, né? Está lá o André, que é do deputado Zé Milton, também, que é parceiro, o deputado Volney Weber, o deputado Rodrigo Minotto, o deputado Júlio Garcia, todos eles participam lá, a bancada inteira aqui do Sul, Pepe Colasso, Estênio Sorato, vão estar presentes. Parabéns, Turvo merece. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Muito bem. Eu faria aqui o agradecimento ao prefeito, à realeza, às princesas, mas o deputado... Quero apenas assinar embaixo aqui da fala do deputado Tiago Zilli, que agradeceu e falou certamente com mais propriedade, porque inclusive já foi prefeito lá da cidade. Muito obrigado, prefeito. A casa aqui está sempre de portas abertas ao senhor e ao povo de Turvo. Neste momento, suspendo a sessão para a manifestação do deputado Goura, do Paraná, do estado do Paraná, para falar da experiência da implementação do turismo de base comunitária e projetos de cicloturismo. Solicitação do deputado Marquito. Muito boa tarde a todas e todos, deputados, presidente em exercício. Sou o deputado Goura, presidente do PDT do Paraná, deputado estadual, segundo mandato. É uma grande honra estar aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a convite do meu amigo, meu companheiro, deputado Marquito, a quem eu saúdo, e também quero expressar aqui os meus cumprimentos ao nosso deputado Rodrigo Minotto, do PDT de Santa Catarina, também que está aqui nessa casa. Deputados, deputadas e povo de Santa Catarina, eu venho aqui hoje para a gente tratar de alguns temas que eu acho que são de extrema importância para os nossos dois estados. O estado de Santa Catarina e o estado do Paraná não compartilham apenas um limite, uma fronteira territorial. Nós compartilhamos um meio ambiente, a Mata Atlântica, compartilhamos um mar, compartilhamos
um território que tem que ser objeto de políticas públicas integradas. Temos situações recorrentes, ano após ano, na BR-376, que liga os nossos dois estados, com acidentes que trazem prejuízos ambientais e sociais para o município de Garuva e também para o município de Guaratuba. Situações que são objeto de preocupação para nós no Paraná e eu sei que também são aqui para Santa Catarina. Amanhã temos uma discussão nessa casa para tratar do projeto apresentado pela deputada Paulinha, que conta com o apoio do deputado Marquito e tantos outros, que trata de uma política pública do turismo de base comunitária. Também Marquito, um projeto que apresentamos na Alep, no Paraná, para que tenhamos uma política de turismo que preserve as características culturais das comunidades, que preserve o meio ambiente, que traga desenvolvimento econômico aliado ao respeito às comunidades, aos povos originários, aos povos quilombolas e à nossa cultura caiçara, que também compartilhamos, a cultura do nosso litoral de Santa Catarina e do Paraná. Também destacando a importância da gente avançar em políticas públicas integradas de proteção do meio ambiente. Nós estamos, presidente, no que se chama de Grande Reserva da Mata Atlântica, que é a maior área contínua de preservação da Mata Atlântica, que pega o norte de Santa Catarina, toda a extensão do nosso litoral do Paraná e também o sul de São Paulo. Claro, tem toda a parte do sul de Santa Catarina, que também é a Mata Atlântica, mas a área integrada, contínua, maior de todo o Brasil, está ali, está aqui, né, nessa área integrada, que precisa ser também objeto de políticas públicas. E, senhor presidente, um tema que me traz também aqui, junto com o Marquito, junto com o vereador Afrânio, que aqui está, junto com o vereador Vinícius, com o vereador Jean de Garopaba, a gente falar de um tema central, importantíssimo para os grandes centros urbanos do nosso país, que é o direito à cidade, através de uma política pública de mobilidade que garanta a tarifa zero, que garanta com que toda a população das nossas cidades possa se deslocar num transporte público de qualidade, com gratuidade para o usuário. Com gratuidade para o usuário. Nós assistimos, e Curitiba, a minha cidade, capital do Paraná, e tenho certeza que aqui em Floripa não é exceção, um declínio do uso do transporte coletivo. As pessoas deixam de usar o transporte coletivo, seja pela tarifa alta, seja pela má qualidade do serviço prestado, ou por outros fatores, e migram para o transporte motorizado individual. Migram para o carro, migram para a motocicleta. Isso cria um ciclo vicioso para as nossas cidades, onde mais pessoas andam de carro, andam de moto e menos pessoas andam de transporte coletivo. Nós queremos reverter isso, trazendo o conceito de direito à cidade como um horizonte, como uma perspectiva que devemos perseguir. Isso não é uma utopia, isso é uma política pública possível, necessária e urgente para o enfrentamento às crises climáticas e também para a gente criar condições de qualidade de vida para toda a população. Bons exemplos já existem. Garopaba, que eu mencionei, já é um deles. No nosso estado, também no Paraná, várias cidades de pequeno e médio porte já têm tarifa zero, mas o que nós queremos, e aqui cabe uma manifestação dessa Casa de Leis, é que os grandes centros urbanos, as metrópoles brasileiras, também avancem e coloquem esse tema em pauta nas eleições municipais do próximo ano. Nós queremos que o governo federal, os governos estaduais e as prefeituras avancem em políticas públicas de tarifa zero, garantindo com que mais pessoas andem de transporte coletivo e esse dinheiro, esse custo do transporte, seja utilizado para fomentar a economia das cidades. Como eu disse, não é uma utopia, é uma política pública séria que pode e deve ser construída com participação, com democracia e com plena e total transparência desses recursos.
Nós estamos falando, sim, de subsídios, estamos falando de aporte de recursos para que o sistema funcione, não existe almoço grátis, não estamos falando que o sistema vai se manter de pé por mágica, não é isso. Estamos falando que é possível uma engenharia política que una a instância do governo federal, os estados e os municípios, com participação, com transparência, para que a gente possa ter a tarifa zero implantada nos grandes centros urbanos. Então, deputado Marquito, eu agradeço, parabenizo o mandato de Vossa Excelência, parabenizo o trabalho dessa casa, presidente, e que mais e mais temas convergentes aos nossos estados possam ser tratados de forma construtiva, com debate. A nossa Casa de Leis no Paraná está aberta a todos os senhores e as senhoras e que nós possamos ter uma integração maior dos nossos territórios. Viva Santa Catarina, viva o Paraná. Muito obrigado. Deputado Marquito. Obrigado. Deputado Goura, se quiser, pode permanecer na tribuna, fique à vontade. Eu queria, primeiro, agradecer a disponibilidade da Casa, da presidência, da mesa diretora, da assessoria aqui do plenário, e é uma grande honra poder recebê-lo na Casa do Povo Catarinense. Sabemos da responsabilidade, do trabalho e do quanto o seu mandato é uma referência no estado do Paraná, bem como a grande expressão e a expressividade no tema, especialmente sobre o direito à cidade, e trazendo a tarifa zero como um dos instrumentos para o alcance ao direito à cidade para as pessoas, para todas as pessoas. E é um grande momento. Nós estamos aqui no nosso plenário com representantes do movimento Tarifa Zero de Santa Catarina, o vereador Jean Ricardo, do PSB de Garopaba, foi o grande responsável pelo debate interno na Prefeitura de Garopaba, que hoje é um dos municípios catarinenses que tem a tarifa zero em execução no seu município. Os cidadãos e cidadãs garopabenses não pagam transporte público na cidade. O transporte público é gratuito para o usuário. Eu estive na cidade de Garopaba no último sábado e conversando com comerciantes do centro de Garopaba, eles falaram: olha, deputado Marquito, pelo menos 20% aumentou o nosso volume de atividade econômica aqui no centro, porque as pessoas começaram a usar o transporte público em maior número para poder fazer suas atividades e usarem os comércios locais. Então, garantir gratuidade na tarifa é garantir o desenvolvimento da cidade, é garantir as centralidades da cidade, é garantir que as pessoas possam fazer lazer, fazer compras, usar para os serviços essenciais. Então, é uma bandeira essencial. Nós aqui na Grande Florianópolis, através da Frente Parlamentar da Grande Florianópolis, deputado Goura, estamos iniciando uma discussão sobre o transporte integrado dos municípios do entorno e que nós temos aqui como missão garantir o transporte integrado dessa região que hoje conta com mais de 1 milhão de habitantes e que a tarifa zero seja um dos instrumentos para o direito à cidade desses cidadãos aqui da nossa região. Então, com a sua vinda, com o movimento Tarifa Zero de Santa Catarina, vereador Jean Ricardo, vereador Afrânio Bopré e outros vereadores que compõem essa frente e este movimento, nós estaremos apresentando ao governo do Estado, às instâncias do governo do Estado, mas também para as regiões e para os conglomerados e organizações de municípios que a tarifa zero pode ser uma realidade. É óbvio que não tem almoço grátis e que é preciso ter investimento público para que seja uma realidade, mas o momento é oportuno. Portanto, eu quero agradecer, é uma grande alegria tê-lo aqui conosco para essas temáticas e um forte abraço. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhoras e senhores, mantenho a sessão suspensa até às 16 horas, quando daremos início à ordem do dia. Isso de acordo com o nosso regimento interno.